Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo seja com cada um de vós. Que a bênção do Senhor esteja aí, nesse momento, alcançando o seu lar e toda a sua família. Com alegria que nós estamos novamente aqui para transmitir a palavra de Deus. Temos todas as quartas-feiras estudado a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e isso tem sustentado as nossas vidas, fortalecido a nossa fé, de forma que nós caminhamos, então, de acordo com a palavra de Deus. Eu quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, da nossa igreja, ali na Náutica, também nas congregações. Quero também mandar um forte abraço para irmãos em Cristo de outras igrejas que têm acompanhado os vídeos, familiares também, e amigos. Que a bênção de Deus esteja sobre suas vidas. Hoje nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. Nós já estamos caminhando da metade para o final da carta. Estamos hoje no capítulo 3 e vamos fazer a leitura aqui dos versos 3 a 11, tá? Mas antes de fazer a leitura, eu gostaria de convidar você a orar comigo, tá bom? Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, é bom estarmos juntos na Tua presença, buscando, Senhor, a Tua face em oração, agradecidos, ó Pai, por podermos ter a oportunidade renovada de Te cultuar e, ó Deus, rogando que o Senhor venha neste momento da leitura da Tua palavra abrir o nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que Tu queres falar aos nossos corações, Senhor. Rogamos também por toda a situação do nosso país, a qual temos batido na Tua porta insistentemente, Senhor, para que seja removido toda esta situação, Senhor. Que Tu estejas visitando aquelas vidas, Senhor, que estão enfermas, manifestando sintomas, hospitalizadas, Senhor. Que o Senhor traga recuperação, o Senhor proteja também os profissionais que estão ali exercendo a sua função na linha de frente. Tem misericórdia, Senhor. Guarda, nós te pedimos, e que nós possamos, Senhor, em breve estar com a nossa vida regularizada, voltando ao normal, inclusive, Senhor, aquilo que mais desejamos, cultuar ao Senhor na Tua casa. Dá-nos esta graça, Senhor. Te pedimos assim, já agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Agora sim, vamos à leitura da palavra de Deus. O texto sagrado diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Glória a Deus. Então,
Irmãos, nós fizemos a leitura desse texto sagrado e você deve ter reparado então que eu incluí um versículo que nós na realidade estudamos na semana anterior, o primeiro versículo, verso de número 3. Ele já havia sido lido, mas aqui nós incluímos ele novamente no início dessa nossa passagem de hoje, para que a gente tivesse aí um fio de meada, tá certo? Daquilo que a gente vinha falando anteriormente. Então a gente pudesse ter um ponto de partida lógico e ao mesmo tempo a gente conseguisse captar a mensagem do apóstolo Paulo de forma correta, sem nenhum equívoco, tá bom? O que poderia acontecer se a gente iniciasse a leitura a partir do verso 4, tá? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele vai entrar, irmãos, em dois aspectos importantes que nós vamos começar a destrinchar agora. O primeiro deles é o que a gente pode perceber aí, e eu vou chamar aqui de um currículo pessoal, tá bom? Por quê? Porque num currículo você encontra um pouco a respeito da identidade da pessoa, de quem é a pessoa, e também das suas realizações, daquilo que ele faz, daquilo que ele fez, tá? As suas aptidões. Então, Paulo meio que apresenta esses dois aspectos da sua vida e, na sequência, então, ele vai estar falando que ele deixa de lado tudo isso que ele viveu anteriormente para agora viver uma nova realidade, que é a realidade em Cristo Jesus, e por consequência, então, dessa nova realidade, desse ganho na vida dele, ele agora tem novas perspectivas, ele tem novos valores e novos alvos. É por isso, então, que nós chamamos o estudo bíblico de hoje de Vida Nova, Novos Alvos. Amém? Tá? Então, envolve bem esses dois lados aí da vida do apóstolo Paulo. Bom, muito bem. Qual que era, então, esse currículo do apóstolo Paulo? Essa é uma parte interessante, irmãos, porque a gente pode, de uma certa forma, conhecer um pouquinho da biografia desse homem tão importante, né, que compõe aí as fileiras da igreja cristã, talvez aí o mais destacado, né, entre as fileiras da igreja de Cristo. Então, quanto à identidade do apóstolo Paulo, o texto sagrado diz que a sua circuncisão, ou seja, o símbolo, né, daquela aliança abraâmica de Deus para com Abraão e a sua descendência, fora realizada na vida de Paulo de acordo com as orientações que foram dadas ao patriarca. Então, lá no 8º dia de nascido, Paulo, então, havia sido circuncidado. Então, ele pertencia à nação de Israel. Ele era contado, então, como um descendente uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Benjamim. Uma tribo, irmãos, que, digamos assim, ela era altamente respeitada entre as tribos de Israel, porque naquele momento em que o reino dividiu-se em duas partes, o reino do norte e o reino do sul, quando houve a cisão, logo após que o reino então passou de Salomão para Roboão, seu filho, o que aconteceu foi que a tribo de Benjamim, ela permaneceu fiel à casa de Davi, tá certo? Então ela compôs ali junto com a tribo de Judá o reino do sul. Além do que a tribo de Benjamim, ela também forneceu, ela deu o primeiro rei em Israel, que foi Saul. Eu não sei se você sabe, mas o nome Saulo, na realidade, é uma versão grega do nome hebraico Saul, tá bom? Então, veja aí esse detalhe, né, dos nomes, e aí, muito provavelmente, uma referência a esse primeiro rei, tá bom? Muito bem. E aí, Paulo diz assim, que ele era hebreu de hebreus. Essa expressão, irmãos, ela deve significar que ele era de uma linhagem pura, tá, de hebreus, ou seja, os seus pais e os seus ancestrais eram todos eles hebreus, não havia aí uma ruptura nessa linhagem. Mas pode ser também que essa expressão hebreu de hebreus, Paulo estivesse querendo dizer aí
que ele procurava ser, entre os seus conterrâneos, tá, alguém que tinha uma vida extremamente exemplar. Se significar isso, irmãos, então nós podemos dizer que nós já entramos naquela área dessa apresentação da biografia dele, um pouco da sua vida, nós já entramos na área então das realizações, tá certo? Aonde então ele vai falar que foi alguém extremamente zeloso nas suas realizações. Ele então havia sido, antes da sua conversão, da seita dos fariseus, alguém então que compunha as fileiras de uma seita que era a mais rígida na observância da lei mosaica e também das tradições que foram ao longo dos séculos sendo acrescentadas, né, à lei de Moisés. Diz a palavra de Deus, inclusive, lá em Atos 22:3, que Paulo teve a oportunidade de sentar-se aos pés, ou seja, ser um discípulo, estudar a lei com o grande mestre fariseu da época chamado Gamaliel, que também era membro do Sinédrio. Mas o apóstolo Paulo ele vai falar também que nesse zelo, nessa busca de ser alguém exemplar entre os seus patrícios, ele também perseguiu a igreja. Tá? Num primeiro momento ele agiu como um cúmplice, tá? Que, digamos assim, assinava embaixo da grande perseguição, da morte de cristãos que estava ocorrendo. Mas na sequência ele deixa de simplesmente participar desses momentos para observando, né, para ser aí sim um agente da perseguição, tá? Então, esse texto aqui, ele nos fornece aí algumas informações. É por isso que Paulo vai dizer aqui, ao apresentar a sua história, que ele poderia possuir todos os motivos para confiar na carne, inclusive, tá, muito mais do que aqueles falsos mestres judaizantes que estavam cercando as igrejas de Cristo naquela oportunidade. E nós falamos disso, inclusive, na semana passada. Paulo tinha muito mais currículo do que aqueles homens que confiavam na carne. Então Paulo dizia o seguinte, olha, se tem alguém que poderia confiar na carne, esse alguém sou eu. Tá? Então ele era dono de um currículo ali, digamos assim, nesse aspecto impecável. Mas veja que tudo aquilo que ele possuía, conforme nós vamos vendo ele falando no texto, nada disso poderia justificá-lo diante de Deus para a sua salvação. Era simplesmente tudo perda de tempo. E o resultado para ele seria um resultado de perdição, caso ele colocasse a sua confiança naquilo. Então, somente a verdadeira justiça de Deus, oferecida em Jesus, é que poderia trazer vida eterna para ele. Então, foi ali a caminho de Damasco, conforme está narrado em Atos 9, você conhece bem o texto da conversão do apóstolo Paulo, então foi ali a caminho de Damasco que ele começou a se dar conta disso, quando ele se encontrou com Jesus Cristo ressurreto. Amém? Muito bem. Então, vista essa parte inicial dessas características, tá, da vida do apóstolo Paulo, nós percebemos aqui no verso 7 e 8, algumas coisas então que são importantes e nós precisamos ressaltar, tá? A partir da conversão então de Paulo, tudo se modifica. O que dantes era considerado como lucro, agora é reputado como perda e algo que pode ser descartado. Veja que ele usa o termo refúgio no final do verso 8, tá? Ou seja, é aquilo que pode ser jogado fora. É aquilo que não tem importância, que não será mais usado, então vamos descartar. Tá? E permanecendo apenas daquilo, né, que antes ele possuía, permanecendo apenas como uma lembrança
na sua vida e na sua história. Tá? Mas se tudo isso, então, agora fica para trás, se tudo isso, então, é deixado de lado, o que agora ele vai passar a buscar? O que agora passa a ser o seu interesse de vida? Tá? É aqui que nós vamos entrar, então, na questão dos novos alvos de Paulo por conta do senhorio de Cristo sobre a vida dele. Bom, o texto sagrado fala literalmente aqui que ele vai considerar todas essas coisas como perda no verso 8, tá? Pela excelência ou sublimidade, como lemos, né? Do conhecimento de Cristo Jesus, o Senhor de sua vida. Então, este conhecimento é sublime porque excede todas as outras coisas da vida dele e vai ser a força dinâmica, tá? Para que ele tenha então essa autorrenúncia de tudo mais, tá? Para aquisição desta nova vida em Cristo. Ele quer conhecer Jesus. Amém? Então, o novo alvo, né, de Paulo, então, é o conhecimento de Jesus. E aí, ele começa, então, a declarar, né, detalhadamente o que seria esse conhecimento de Cristo. Bom, a primeira coisa aqui que ele vai falar é que ele quer ganhar a Cristo e ser achado nele. Amém? Expressão aqui do final do verso 8 e já do início do verso de número 9. Então ele quer ser achado em Cristo, tá certo? E ganhar a Cristo. Bom, entenda uma coisa aqui. Então quer dizer que ele ainda não tinha Cristo? Ele está falando de ganhar a Cristo, então é uma coisa que é futura? Não, na realidade, quando você vai lendo toda a passagem, você vai compreender que Paulo está fazendo uma contraposição entre aquilo que é perda e entre aquilo que é ganho, tá certo? Então, veja que ele já deixou de lado tudo aquilo que antes lhe era importante. Então, há uma perda disso para um ganho de Cristo Jesus, tá certo? Então, na realidade, ele aqui já se encontra em Cristo, amém? Tá? Isso é uma realidade. Tá? Mas ele sabe, por que ele dá essa ideia futura, né, de ganhar, de ser achado, vir a ser achado nele? Porque Paulo sabe que a vida cristã é uma corrida, tá certo? Para um alvo. E esse alvo é Cristo Jesus. E esse alvo ele não é alcançado imediatamente, tá certo? É um processo ao longo da nossa vida. Então é nesse sentido que Paulo está declarando, dando uma ideia aí que pode parecer coisa de futura. Mas na realidade ele já está em Cristo, mas ele quer então completar, ele quer chegar até o final e ser encontrado em Cristo Jesus. Essa expressão, irmãos, ela é especial. Tá? Por quê? Porque ser encontrado ou ser achado nele é o que vai falar da nossa justificação mediante a fé. Amém? Algo que ele já tinha declarado no início do capítulo, se contrapondo com aqueles mestres judaizantes, que eram os mestres da carne, né? Mas que nós não, nossa fé está depositada em Jesus, enfim. Então, nós somos salvos mediante Cristo Jesus e a sua obra, tá certo? É a pessoa e a obra de Cristo. E uma vez, então, a nossa fé depositada nessa pessoa e nessa obra, então, que nos traz a justificação. Então, Paulo está dizendo aqui que ele foi unido espiritualmente a Cristo, não pela lei. A lei não. A lei não teria condições de fazer isso, mas pela fé. Daí Paulo, então, ele deseja ser encontrado em Cristo. Irmãos,
Quando você lê o livro de Números, lá no capítulo 35, verso 25, você vai encontrar na lei mosaica a instituição das cidades de refúgio. As cidades de refúgio, naquela oportunidade, e depois, na realidade, quando elas de fato existiram, a partir da conquista da terra de Canaã, era uma lei então que projetava quando eles estivessem na terra de Canaã. Então, quando eles tomaram posse de Canaã, algumas cidades então foram estabelecidas e determinadas como cidade de refúgio. Nessas cidades de refúgio, irmãos, aquele que tinha o crime de homicídio, ele poderia refugiar-se naquela cidade, de forma que ele estaria o quê? Protegido, livre de qualquer ato de vingança contra a sua vida. Mas é óbvio que ele não poderia sair daquela cidade, ele tinha que permanecer ali naquela cidade. Então, irmãos, essa ideia de cidade de refúgio, tá? Que protege o pecador desde que se esteja nela, evitando que o mal da vingança, da ira, chegue, então, até ele, pode nos trazer aí um exemplo precioso disso que Paulo está falando para nós agora. Em Cristo, e estando em Cristo, nós temos a proteção, nós temos a salvação. Amém? Ele é o nosso refúgio. Tá? Então, é tremenda essa expressão que o apóstolo Paulo usa aqui e que abençoa as nossas vidas. Nós estamos guardados em Cristo. Amém? Mas ele começa a falar, irmãos, de um conhecimento de Cristo, esse conhecimento que é sublime, que é superior a tudo. Ele começa então a detalhar um pouquinho mais, porque ele vai falar de 3 aspectos aqui que ele quer conhecer Jesus. Ele fala então da ressurreição de Jesus, ele fala das aflições de Jesus e ele fala da morte de Cristo. Tá? Então, esses 3 temas então é que estão na mente do apóstolo Paulo. Ressurreição, aflições, poderíamos chamar de paixão também, e morte de Cristo. Tá? Quando ele fala conhecimento, irmãos, não se trata aqui de forma nenhuma de um conhecimento intelectual das doutrinas em si. Tá? Embora esse conhecimento ele seja muito relevante. Tá? Todos nós precisamos adquirir o entendimento das doutrinas, tá? Da morte, da ressurreição, o sofrimento de Cristo, enfim. Isso é muito importante para nós. Mas não é bem isso que Paulo está falando. Tá? Na realidade, o conhecimento de Cristo que ele diz aqui é o conhecimento de relação pessoal dele com Cristo. Tá? O que vem até já mostrado, anteriormente, quando ele fala de ser achado nele, de ser encontrado nele. Tá? Então é um conhecimento relacional. Paulo deseja, na sua experiência de vida, identificar-se com Jesus nessas 3 áreas que ele está falando aí. Tá? Ele sabe que essa identificação, é nessa identificação que se encontra a realidade de um relacionamento íntimo com Jesus ressurreto. Amém? Então vamos lá, vamos compreender um pouquinho isso daí que Paulo está falando. Tá? Primeiro aspecto, o poder da ressurreição. Ora, quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ali no capítulo 6, um capítulo que é bem conhecido, porque sempre que nós vamos falar alguma coisa de batismo para instruir os irmãos novos na fé, os que estão logo chegando, após a sua conversão e vão ser batizados, nós usamos muito Romanos 6, tá? Para orientar a respeito do batismo, do seu significado, enfim. Mas o fato é que em Romanos 6 ali, o apóstolo diz que nós estamos identificados com Cristo na sua morte e na ressurreição.
né? Então Cristo se identifica conosco e nós no batismo nos identificamos com Cristo. Tá? Ele diz lá literalmente, nos versos 11 e 12, ele diz assim: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Amém? Então veja aqui, na medida em que nós, no novo nascimento, nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida, a vida anterior então ficou para trás, ficou no passado, é agora só história, é agora só testemunho, tá, de vida. O que vem para diante é que nós temos uma nova vida, nós somos então uma nova criatura. E aí Paulo vai dizer o seguinte, que nós temos que viver, tá, nessa condição de ressurretos em Jesus, tá, não permitindo que o pecado tenha domínio na nossa vida, ou seja, é a questão da santidade de vida, amém? Tá? Paulo está falando, né, para que nós aqui então estejamos dando atenção a essa questão da santidade na nossa vida, não deixando que a nossa vida ela tome a forma do mundo, mas que nós vivamos nessa capacidade, né, dada por Jesus, de alguém que é uma nova criatura e pelo Espírito Santo começa então a manifestar o fruto do Espírito. Amém? Tá? Então, santidade. Depois ele fala assim que a respeito dos sofrimentos de Cristo. Tá? Ou seja, irmãos, ele não teme de forma nenhuma na sua vida a participação nos sofrimentos de Cristo. Antes, com coragem e ousadia, e eu posso dizer com persistência também, ele avança independentemente do que ele possa vir a sofrer. Tá? A própria carta aos Filipenses nos mostra isso. Tá? Nós já estudamos aqui textos anteriores, temos o conhecimento já da sua prisão, uma prisão que é motivada por perseguição, por conta de ele pregar o evangelho. Então, mas vimos aquela relação também, né, de tribulações que o apóstolo Paulo passou em sua vida, em sua carreira cristã, mas isso de forma nenhuma afasta ele do seu principal objetivo. Antes ele avança, tá certo? Independente do que venha pela frente. Então, é a coragem, é a ousadia do apóstolo. Tá? Quando nós vamos ler, por exemplo, as cartas de Tiago e também a primeira carta de Pedro, nós vamos verificar lá que ambos esses apóstolos também tocaram neste assunto importante nas suas epístolas. Tá? Então, Paulo sabia que quando sofremos, estamos sendo identificados com o nosso Senhor. Amém? Porque o nosso Senhor sofreu e foi perseguido. Por fim, então, ele salienta a morte. Ok? É o terceiro aspecto. Então, Cristo, irmãos, ali em Filipenses capítulo 2, naquela passagem maravilhosa que nós já estudamos, é dito então que Cristo Jesus ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Tá? Então, a sua obediência ao Pai Celestial, ao projeto do Pai, de que ele cumprisse na sua pessoa toda a justiça de Deus, né? Jesus ele se mantém fiel a este plano, ele se mantém obediente a este plano, então ele executa esse plano porque ele entrega a sua vida em favor e em resgate de muitos. Bom, então, quando Paulo está falando que ele quer aí se conformar com Cristo, ou conhecer a Cristo na sua morte, é no sentido de que Paulo também quer ser obediente a Deus em toda a sua vida, seguindo o plano de Deus e a direção de Deus para a sua vida, até o fim, até a morte, amém? Tá?
Então, esse é o desejo do apóstolo Paulo. Então, nós vemos aqui que é um detalhe aí dessa obediência perseverante, essa obediência fiel. Amém? Tá? Então, esses três aspectos aí, a ressurreição, tá? Tendo a ver aí com a santidade, e os sofrimentos, a coragem, a ousadia, por fim, a morte, essa obediência perseverante. Tudo que, para ele então, chegar, verso 11, à ressurreição dos mortos. Amém? Então veja que ele contempla, tá, esse futuro glorioso de ressurreição que Cristo lhe promete, e promete a todo aquele que nele crê, tá, e a qual ele vai chegar, tá, perseguindo então este caminho, esses novos alvos, tá, que estão dentro do conhecer e de viver Cristo nas nossas vidas. Amém? Que maravilhoso, né, irmãos, essa vida do apóstolo Paulo, essa mudança, né, na sua conversão, e essas perspectivas novas que é Cristo que nos dá. Amém? Deu a ele e dá a nós também. Tá? Muito bem. Feito então esse entendimento do que Paulo estava querendo dizer naquele momento para aqueles irmãos em Cristo, e para nós também hoje nos nossos dias, nós podemos então contextualizar tudo isso para a nossa realidade de hoje. Tá? Nós vamos perceber hoje, irmãos, por exemplo, que existem muitas pessoas que estão vinculadas às mais diversas expressões de religiosidade que existem hoje, porque são muitas as opções de fé e religiosidade, mas a maioria das pessoas ela está ligada a essas expressões que levam o ser humano a procurar a sua autojustificação. Essa é que é a realidade. Aonde essas pessoas, eles acreditam que pela sua boa conduta como pessoa, e também aliado a isso, as boas obras que ele possa realizar, então que isso vai lhe auto-justificar, lhe auto-redimir, tá certo? E ele então vai, de alguma forma, alcançar o céu. Eu estou aqui generalizando o céu, não são todas as expressões religiosas, né, que creem nessa perspectiva de céu, mas enfim, vamos generalizar então, como se essa palavra, né, fosse aí o algo mais na vida futura, enfim. Então essas pessoas baseadas nas suas obras e na sua conduta pessoal, eles acham que vão alcançar um bem maior. Bom, pela palavra de Deus que nós vimos aqui hoje, pelo exemplo do apóstolo Paulo, que poderia, com o seu currículo, né, se gloriar e confiar na carne, veja que ele joga isso tudo fora. Na realidade, essas pessoas nos nossos dias estão muito enganadas. Não há salvação nisso, nessa autojustificação. Ao mesmo tempo, existem também aqueles que estão congregando em igrejas cristãs, e não é pouco, não é pequeno esse número de pessoas, tá? Que estão vivendo na realidade da sua herança religiosa. Você vai compreender o que eu quero dizer. Por quê? Essas pessoas, elas nasceram na igreja, ali na sua, dependendo da igreja cristã, né, na sua infância foram batizados, ou na sua juventude foram batizados ali naquela igreja cristã, enfim, até se casaram na igreja também, mas a sua vida cristã hoje é vivida numa mera formalidade, tá? Como se fosse algo, então, né, que é levado, né, sem a essência de um relacionamento pessoal com Cristo.
Então, entenda que Paulo, por um tempo, ele viveu dessa forma. Ele se baseava muito nessa herança que ele tinha, nascido israelita, hebreu de hebreu, circuncidado, né? Veja, essas pessoas que estão congregando na igreja por formalismo, tá? Por herança religiosa, estão enganados também. Tá? Existe até uma frase, né, que é muito comum no meio, que diz que Deus não tem netos, né? Deus tem filhos. E é verdade. Tá? Deus tem filhos. Então é necessário que, independente da herança que a pessoa tenha, ela de fato tenha um momento na sua vida onde ela experimenta a conversão e permite que Cristo seja o seu Senhor e o seu Salvador. E passe então, a partir daí, a ter um relacionamento íntimo, um conhecimento sublime de Jesus na sua vida. Amém? Então, é muito importante a gente tocar nesse assunto aqui, irmãos, até para despertar, tá certo? Se você hoje está assistindo esse vídeo aí, e você se encontra nessa situação, por favor, desperte, tá? Atenção, ok? Porque, na realidade, quem nos levará a Deus é Jesus Cristo, o seu Filho. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. E todos aqueles, então, que o receberam, diz a palavra, lá em João, capítulo 1, verso 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, em Cristo, na pessoa de Cristo e na sua obra, pela fé, eu sou justificado, eu tenho salvação. Amém? Ok. Assim como Paulo, irmãos, eu e você, que é convertido em Jesus, tá? Nós temos uma história, todos nós temos uma história anterior à nossa conversão. Essa história, irmãos, ela ficou para trás. Tá? Ela ficou para trás. Mas veja que quando nós dizemos, então, que Paulo fala, né, inclusive, que houve uma perda, não significa dizer que nós vamos apagar tudo aquilo. Não, aquilo é a nossa história. Faz parte da nossa vida. Não é que você vai apagar. Tá certo? Você não vai voltar para aquela condição, porque antes era uma condição de ímpio. Tá? Antes era uma condição que você seguia a injustiça, mas agora você foi liberto por Cristo. Tá certo? Então, aquela fase da sua vida antes da conversão, ela vai estar presente ainda na forma de lembrança, tão somente. E ela deve ser usada. Em que sentido? Tá? Para que você, então, testemunhe de Jesus Cristo. Justamente para essas pessoas que estão nessa condição que eu me referi anteriormente. Tá? Então, é muito importante nós preservarmos essa história, até para você evangelizar os incrédulos, tá? Com a sua história de vida, do que Cristo fez na sua vida, mas também fortalecer os crentes com a sua história, tá? Edificar a fé dos seus irmãos em Cristo. Foi o caso de Paulo aqui. Paulo aqui ele está usando a sua história pessoal para edificar a fé dos irmãos ali de Filipos, ok? Então, com essa mudança radical de vida em Cristo, assim como Paulo, os nossos alvos também, eles foram radicalmente alterados, são novos alvos, amém? Uma vida que está aí aguardando a manifestação gloriosa de Cristo Jesus para a sua igreja, que pode acontecer a qualquer momento, o arrebatamento. Mas fazemos isso em santidade, em coragem e ousadia e obediência fiel. Amém? Que Deus abençoe a sua vida ricamente, guarde essa palavra no seu coração e caminhemos com a perspectiva
de, como disse o apóstolo Paulo, ganhar a Cristo e ser achado nele. Amém? Até o próximo encontro.